Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre crença e conhecimento. Eu já comentei em outro vídeo a relação entre o processo de conhecer e a importância que tem a crença nesse processo. A ideia aqui é especificar um pouco melhor isso. E aí acho que um ponto de partida interessante é pensar a partir do Descartes, que foi um filósofo racionalista, e que ele coloca o elemento da dúvida como um elemento central em relação ao processo do conhecimento. E a ideia dele, quando ele faz isso, é justamente não aceitar de imediato aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, ele vai perguntar, e se a vida fosse um sonho? Como é que a gente consegue distinguir o sonho da realidade? Então, muitas vezes, enquanto você sonha, as coisas estão acontecendo ali, elas parecem absurdas quando você acorda, mas enquanto você está sonhando, tudo aquilo é razoável, tudo aquilo poderia de fato estar acontecendo até que você acorda e pensa assim, nossa, que sonho absurdo, que coisa estranha, mas enquanto você estava sonhando, aquilo não era tão estranho assim. E se tudo que a gente vive, tudo mesmo for um sonho, como é que a gente consegue separar uma coisa da outra? Então, esse tipo de pergunta sobre a essência das nossas crenças é parte da dúvida metódica, que é o método do Descartes, e é interessante justamente nesse processo de colocar a crença em xeque, ou seja, não aceitar a crença de imediato. Esse elemento do sonho que ele coloca pode ser ampliado para uma outra pergunta, que é, o que é o real? O que é a realidade mesmo? Então, esse tipo de pergunta, que é uma pergunta essencialmente filosófica, ela leva em consideração esse elemento da crença, mas ao mesmo tempo olha a crença com alguma suspeita, essa é a ideia. Porque muitas vezes o conhecimento da verdade, ele acaba entrando num ponto de conflito com a ausência de fundamentos. Então, é preciso, claro, a crença é uma condição para o conhecimento, mas para que a gente tenha o conhecimento, é preciso que essa crença corresponda a um fato, mas é preciso também que essa crença seja justificada. Tanto é assim que o Platão, em um diálogo chamado Teeteto, afirma lá que a opinião verdadeira, sem explicação racional, não é conhecimento. Então você pode até falar uma verdade, mas se você não tem de fato uma capacidade de justificar aquilo que você disse, isso que você diz ainda não é de fato conhecimento. Claro que coincide com a verdade aquilo que você diz, e aí não tem nenhum problema a princípio nisso, mas não é uma forma de conhecimento, já que você mesmo não entende como aquilo funciona. E, de outra forma, pensando pelo contrário, muitas vezes pessoas têm opiniões falsas sobre as coisas, mas se sentem convencidas de que aquilo faz sentido. Por muito tempo as pessoas viveram à base do sistema ptolomaico, que pressupunha que a Terra estava no centro do universo e todos os astros e os outros planetas, enfim, tudo mais girava em torno da Terra. É uma explicação errada, mas que dentro dos limites do que as pessoas precisavam, naquele momento explicava o movimento dos astros. Eles conseguiam entender a realidade a partir disso, até que isso se prova falho no outro momento. Então, às vezes, uma opinião falsa passa por verdadeira e as pessoas acreditam naquilo sem muitos problemas. Então, a crença por si só não resolve o problema do conhecimento. Mas tem um outro exemplo que eu acho que é melhor, que mostra como esse elemento da necessidade que eu falei, a crença para o conhecimento, ela precisa corresponder a um fato e ela precisa também ser justificada. Essa justificativa ela pode ser abstrata, ela pode ser do ponto de vista lógico, mas às vezes ela precisa ser uma justificativa experimental, e esse caso que eu quero mostrar tem um pouco a ver com isso. Em 1589, o Galileu afirmou que a massa não afeta a força gravitacional. No cotidiano, se a gente for pensar sobre essa proposição, ela parece meio estranha, porque olha só, se você soltar dois objetos da mesma altura e eles possuírem pesos diferentes, então você pega, sei lá, um objeto muito pesado que tem ali 10 quilos e aí você pega um lápis, aí você solta os dois ao mesmo tempo. O que vai chegar primeiro no chão? É óbvio que o que vai chegar primeiro no chão é esse objeto que tem 10 quilos. Então a gente pensa, o peso interfere. Né? O mais pesado vai chegar no chão primeiro, então o peso que interfere. Só que o Galileu, na teoria dele, vai contradizer essa afirmação. Ele vai dizer que não. Isso não tem relação com a massa do objeto, e sim com a resistência do ar. Se a gente não tivesse a resistência aerodinâmica, independentemente do peso dos objetos, os dois objetos, nesse caso, né, o objeto de 10 quilos e o lápis, eles iam chegar no chão ao mesmo tempo. Eu ia saltar eles do alto de um prédio lá de 15 andares, eles iam chegar no chão ao mesmo tempo. Mas, de novo, isso contradiz a nossa experiência cotidiana. Então, para poder comprovar essa teoria do Galileu, seria necessário ter uma experiência
que fosse possível realizar. No caso, ele está falando a ausência da resistência aerodinâmica para ver se de fato isso aconteceria. O problema dessa teoria, por muito tempo, é que a gente não podia comprovar isso, a gente não podia testar isso. Em 1971, o astronauta David Scott, que estava na Apollo 15, né, uma das viagens à Lua, apesar de muita gente acreditar que a gente não conseguiu chegar lá, mas enfim, numa das viagens à Lua, justamente dessa nave, né, da Apollo 15, o David Scott fez um experimento que provou a teoria do Galileu. Você está vendo aqui a imagem, é bem ruim a imagem, mas você encontra até reproduções um pouco melhores, talvez, pesquisando no YouTube, você encontra várias versões desse vídeo, e aí ele mostra isso. O que é que ele faz? Na Lua não tem essa resistência aerodinâmica que a gente tem aqui na Terra. Então, ele soltou 2 objetos ao mesmo tempo. Um martelo de 1,3 kg e uma pena de 30 gramas. Ele joga os dois, ele solta os dois, e eles chegam no chão ao mesmo tempo. Não foi o único experimento que foi feito, obviamente. Já foi possível fazer teste para comprovar isso dentro de um ambiente controlado, que é um compartimento sem atmosfera. Esse outro vídeo aqui mostra isso. E é, mais uma vez, uma demonstração de algo que contradiz a nossa experiência cotidiana, mas que mostra que a teoria do Galileu estava certa. Então, essa crença que o Galileu tinha, ela corresponde a um fato e ela é justificada. Só que por muito tempo, mesmo, né, obviamente durante o período de vida dele, era impossível comprovar isso. Então ele tinha ali uma intuição que fazia todo sentido, se mostra hoje verdadeira, mas ele não conseguia comprovar isso para os contemporâneos dele. Hoje a gente consegue demonstrar a verdade dessa teoria, e assim vale para uma série de outras coisas. O conhecimento, ele é esse processo em que a gente vai avançando, procurando respostas melhores e procurando também fazer perguntas melhores. Isso vai ter muito a ver com um tema que eu vou trazer no outro vídeo, que é discutir o conhecimento filosófico, pensando o conhecimento filosófico como essa capacidade também de fazer perguntas melhores. Bem, então é isso pelo vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço para você compartilhar o vídeo com outras pessoas. Se você não está inscrito no canal aqui no Conexão Filosófica, que você se inscreva, porque aí sempre tem vídeos novos sobre temas ligados à filosofia. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.